E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ulisses aqui falando sobre os informativos do STJ, no caso o RHC 147.707 do estado do Pará, em que ficou restada a seguinte tese: sem autorização judicial é ilícita a solicitação de relatórios de inteligência financeira feita pela autoridade policial ao COAF, atual UIF. E temos a seguinte tradução para que você consiga compreender melhor. A autoridade policial precisa de autorização judicial prévia para solicitar relatórios de inteligência financeira. Esses relatórios de inteligência financeira hoje são produzidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira, atual UIF, que antes se chamava COAF, Conselho de Operações Financeiras. A UIF é vinculada ao Banco Central, assim como, de certa maneira, a Receita Federal também o é, mas eles produzem esses dois relatórios. Esses relatórios estão cobertos, a princípio, pelo sigilo bancário, fiscal e de dados. E, portanto, é preciso que, para o Ministério Público ou a autoridade policial acesse esse documento, a autorização judicial. Um promotor de justiça e um delegado, seja da Polícia Civil ou da Polícia Federal, só vai conseguir ter esse documento produzido pelo UIF ou pela Receita Federal se passar pelo crivo do Poder Judiciário. O juiz precisa permitir esse acesso pelos órgãos de persecução penal. Essa é uma alteração de entendimento em relação a alguns anos atrás. Basta lembrar que, na época da Lava Jato, no auge da Lava Jato, houve uma decisão no primeiro momento que autorizou o Ministério Público a requerer diretamente dados e informações financeiras ao COAF. Porém, essa decisão modificou, principalmente porque esses dados são, em essência, sigilosos. E por serem sigilosos, eles estão cobertos por cláusula jurisdicional. A cláusula jurisdicional, como bem se sabe, só pode ser superada com a autorização do juiz. E essa autorização precisa ser prévia, ou seja, ela precisa ser anterior ao acesso dos documentos em si. Atenção, porque a decisão fala expressamente da autoridade policial, mas é possível que nós vinculemos essa mesma lógica ao Ministério Público, abarcando, portanto, a expressão órgãos de persecução penal. Existe alguma possibilidade de não precisar de autorização judicial? Sim. Basta que o próprio investigado, o acusado, disponha aquele documento. Se ele voluntariamente, espontaneamente, abre mão do sigilo e entrega esses documentos, eles deixam de ser sigilosos. A pessoa abre mão do bem jurídico privacidade fiscal e, consequentemente, o Ministério Público e a autoridade policial podem acessar sem precisar de autorização da Receita Federal ou da Unidade de Inteligência Financeira. Um raciocínio também importante. A Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira são, de certa forma, o que nós chamamos de gatekeepers, ou seja, guardiões. E por que eles têm esse título? Porque eles são responsáveis por tratar com dados sensíveis. E, se no tratamento com esses dados eles suspeitarem que existe alguma irregularidade, alguma ilicitude, eles têm o dever, veja, não é a faculdade, é a obrigação de comunicar o Ministério Público e as autoridades policiais para que seja aberto, ao menos a princípio, uma sindicância, que depois pode evoluir para um inquérito policial. Também é preciso atentar que, se o Ministério Público e a autoridade policial, ao analisarem um processo, entendem que há uma conduta suspeita, ainda que não tenham em mãos os documentos sigilosos, é possível que eles requeiram ao juiz esses documentos, mesmo que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira entendam que não haja crime. Ou seja, o critério é se os órgãos de persecução penal estão desconfiados de alguma prática ilícita. Se a Receita ou a Unidade de Inteligência desconfiam, eles devem comunicar. Mas se eles não desconfiam, não influencia em nada na formação da opinio delicti dos órgãos de persecução penal. Por hora é só, meus amigos. Um abraço. Tchau, tchau.